No vídeo anterior, falamos sobre a primeira clínica freudiana, inconsciente, pré-consciente e consciente. Nesse vídeo nós queremos falar sobre a segunda clínica freudiana. Quando passamos da primeira clínica freudiana para a segunda clínica freudiana, isso não quer dizer que Freud abandonou a primeira clínica. A psicanálise ela sempre tem na sua estruturação o aprendizado, o novo, né? O que aparece, até mesmo quando estamos tratando o nosso cliente, cada sessão nós temos que trabalhar com aquilo que aparece naquela sessão, o que o cliente se queixa naquela sessão. Então, na psicanálise, nós estamos sempre aprendendo algo mais. Então, nessa questão das clínicas, Freud vai se referir a essa segunda clínica nos anos de 1923, 26, 32 e 40. Né? Nestes anos, nós encontramos referências espalhadas sobre vários textos, né? Porém, sem nenhuma significação sistemática. Então, em que consiste essa teoria? A teoria estrutural foi criada com o objetivo de conseguir a correspondência que falta à teoria topográfica. Então, segundo ela, a mente é dividida, na concepção de Freud, em função de edições psíquicas que se apresentam habitualmente associadas entre si, em situações de conflito mental e das que se colocam em oposição. Nesse caso, a divisão principal da mente é feita a priori em duas partes. Uma parte chamada de id, acha-se diretamente relacionada com os impulsos instintivos, ao passo que a outra, denominada ego, é mais coerente e mais organizada. Ela regula ou opõe-se aos impulsos, exercendo função mediadora e organizada. Né? Ela regula ou se opõe a esses impulsos. Na verdade, a segunda parte, o ego, é já constituída pela ação do mundo externo sobre as idiosincrasias da pessoa em desenvolvimento. Deste modo, parece melhor colocar a terceira parte dessa teoria a vir ser chamada de superego, como um mediador, permitindo que o ego seja desenvolvido de um modo socialmente possível, ou seja, dentro daquilo que se diz nessa sociedade em que esse indivíduo está inserido. Dessa forma, podendo ter várias mudanças, né? Porque aí vai depender da cultura onde esse indivíduo está inserido. Então, a divisão proposta corresponde ao que é possível observar-se do funcionamento da mente em situações de conflito em torno de um impulso instintivo. De um lado, nesse conflito, encontra-se o desejo instintivo com as lembranças e fantasias a ela associados. De outro lado, estão as forças anti-instintivas da mente, tanto morais como defensivas. A teoria estrutural cria uma segunda divisão dentro do próprio ego, separando o resto do ego, aquelas funções que podem ser chamadas de funções morais. A estas dá-se o nome, como falamos anteriormente, de superego. Essa divisão corresponde aos conflitos autopunitivos. Né? A teoria estrutural, portanto, divide a mente em três grupos de funções. Né? Funções do id, funções do ego e funções do superego. A divisão faz-se de tal maneira que os principais tipos de conflitos mentais com os quais estamos familiarizados podem ser descritos como ocorrendo do id. E de um lado, né? E do outro lado, o ego. Às vezes podem ser também entre superego e o próprio ego.
Entendemos, contudo, que o superego é mediador de qualquer conflito. No que estamos apresentando, cada grupo de funções é comumente chamado de estrutura mental, de onde vem o nome de teoria estrutural. Mais especificamente, o id é formado pelos representantes mentais dos impulsos instintivos, representa a grande fonte de energia mental para o aparelho psíquico, considerado em seu todo. Os desejos do id exigem gratificação e, assim fazendo, impelem as funções do ego à ação. O essencial é saber que os impulsos e a energia do ego, elas provêm do id. Então, de acordo com essa teoria, também chamada de dualidade dos instintos, de um texto freudiano de 1920, supõe-se que a energia do id seja dos dois tipos: energia agressiva, decorrente do instinto agressivo, e a libido, proveniente do instinto erótico. Então, em nossa essência, no que diz respeito àquilo que é mais primitivo, o homem ele é agressivo, ou ele tem impulsos sexuais. Então, as catexias do id são móveis e pedem uma descarga rápida e imediata. A segunda parte dessa estrutura é chamada de ego, né? E falando no sentido figurado, a camada diferenciada cortical do id, a parte do id que está em contato com o mundo externo, ou essa parte da agressividade ou da sexualidade do homem em contato com o mundo, com a nossa realidade. Então, o papel determinado para o ego na vida psíquica desenvolve-se gradativamente. A princípio, o ego é representado por um grupo de funções sensoriais e motoras que atuam como reservas obedientes do id. E assim dizendo, como as suas representações junto ao mundo externo, né? Então, parece fora de dúvida que numerosos fatores acham-se envolvidos na evolução do ego para uma organização coerente das funções mentais, envolvidas na evolução do ego para a organização coerente das funções mentais. Um desses fatores é o amadurecimento do sistema nervoso, igualmente indispensável ao desenvolvimento normal do ego. São o que chamamos de boas relações objetais primitivas. Queremos referirmos aqui a um conjunto de experiências com pessoas de seu ambiente capaz de oferecer ao indivíduo, enquanto bebê, gratificação e frustração em doses adequadas, né? Ou seja, favoráveis. Né? Um passo especialmente significativo do desenvolvimento do ego é a aquisição da linguagem, que, segundo Freud, é um processo que resulta em incalculável facilitação do pensamento. A outra parte, que seria o superego, pode ser definido como um grupo de funções psíquicas ligado às aspirações ideais e às exigências e proibições morais. Podemos acrescentar que constitui o superego todo o processo de educação e controle da sociedade, exercido de modo sistemático e assistemático. Em termos bem pansexualistas, o superego encontramos o rival edipiano como a fonte principal das identificações que formam o seu núcleo. Freud imaginou o superego como uma parte especializada do ego. A atividade do superego pode manifestar-se de várias maneiras. Assim, pode reger as atividades do ego, em particular as atividades anti-instintivas, defensivas, de acordo com os seus padrões morais, de acordo com a sociedade em que esse indivíduo está inserido, e nessa inserção lhe foram ensinadas coisas, né? Coisas foram lhe ditas, né? Normas,
regras. Então, é isso que constitui o superego. Então, o superego funciona também de maneira a dar origem, dentro do ego, a um sentimento de culpa, de remorso, ou a um desejo de penitenciar-se ou de fazer reparação. Basicamente, é isso. E ainda em outro vídeo podemos acrescentar ainda algumas questões, mas basicamente a segunda clínica freudiana é entender as funções do id, do ego e do superego. Ao mesmo tempo que nós fazemos separação entre eles, eles também estão relacionados, assim como também se relacionam com a primeira clínica freudiana. Né? Pensar que alguma dessas funções do id, do ego, do superego podem estar em algum momento conscientes, pré-conscientes ou inconscientes.